Muito bem, estamos de volta ao vivo de Florianópolis para todo o país para o bloco final, o segundo bloco desta teleconferência de abertura da segunda edição do curso à distância Capacitação Básica em Defesa Civil, promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução deste curso é do Departamento de Ciências da Administração, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Na primeira metade do programa, estiveram conosco aqui no estúdio o Vandenberg Venceslau Rosendo dos Santos, que é o coordenador-geral do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, professor Antônio Edésio Jungles, diretor-geral do CEPED UFSC. Eles já tiveram outros compromissos, enfim, deixaram essa primeira parte do programa e agora, no segundo bloco, estão conosco aqui, continua conosco o Werneck Carvalho, que é o chefe da divisão de reconhecimento da SEDEC, e agora também a Sara Cartagena, que é pesquisadora do CEPED. Sara, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco para participar desse programa. Bom, a gente falou na primeira parte do programa mais dos aspectos institucionais, do papel de cada uma das instituições parceiras nesse processo, da importância de vocês, alunos deste curso, mais de 2.300 em todo o país, em mais de 600 municípios representados, ter a importância de vocês terem esse envolvimento, essa capacidade de multiplicação. Nesse segundo bloco, nós vamos falar do conteúdo da primeira unidade, que é exatamente, já vou dizer para vocês, a defesa civil no Brasil. Então, tanto a Sara quanto o Werneck vão nos ajudar a pontuar algumas questões e mais, responder às diversas perguntas que vocês já estão nos enviando por e-mail, já que este é um programa ao vivo, interativo e permite essa participação. Mas para a gente começar esse segundo bloco, nós vamos ouvir agora mais um depoimento do professor Marcos Dalmal, que é o chefe do Departamento de Ciências da Administração aqui da Universidade Federal, em que ele apresenta para vocês de uma maneira sistemática como é que o curso está estruturado e, sobretudo, os aspectos pedagógicos. Então a gente acompanha o depoimento, depois vem para conversar sobre a unidade 1 com o Werneck e a Sara. Vamos ver. Olá novamente. Eu venho aqui neste momento esclarecer e apresentar a todos vocês todos os recursos didáticos que serão utilizados ao longo do curso. Recursos esses que são importantes vocês tomarem conhecimento para que possam se acostumar ao longo do mesmo, né, ao longo da execução do curso, mas principalmente para que vocês possam ter a certeza de que, independente do local onde estejam, basta ter o acesso à internet e vocês poderão ter condições de recuperar e até mesmo realizar as ações previstas para que este curso possa ser concluído. Então, dos recursos didáticos que nós temos previstos e que serão, de fato, utilizados ao longo do curso, é importante destacar que você terá conhecimento a um livro-texto digital, livro esse que tem todo o conteúdo da capacitação básica em defesa civil, está dividido em unidades, onde cada unidade tem atividades de avaliação e essas atividades de avaliação elas procuram contemplar aquilo que é mais importante em termos de conteúdo, num primeiro momento, evidentemente, que você tem que saber. Essas atividades de avaliação ao longo do livro-texto, elas deverão ser realizadas, inclusive deverão ser disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, ambiente esse que é fundamental para o sucesso do mesmo. Então, em função disso, é importante que você se familiarize e, principalmente, se houver qualquer ou quaisquer dúvidas em relação não só ao ambiente, mas como também em relação aos outros recursos que serão utilizados, você deve entrar em contato com seu tutor. Mas, voltando ao aspecto do livro-texto, esse livro-texto você, ao longo do seu estudo, vai realizando as atividades de avaliação e, por consequência, vai chegando cada vez mais perto do final desse curso e, ressaltando, é muito importante que você estude com bastante tranquilidade, com bastante antecedência, para que possa ter tempo de fazer consultas complementares, bem como também consultas, digamos, que possam aprofundar ainda mais o conteúdo que ali está exposto. Tendo em vista que nesse livro-texto existem itens chamado Saiba Mais, ou seja, são estratégias até mesmo de aprendizagem que possibilitam que vocês possam se aprofundar ainda mais em relação àqueles conteúdos que estão sendo ministrados. Então, o livro-texto digital estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem, na qual você pode fazer download quantas vezes quiser e pode acessá-lo também de onde bem entender, o que faz com que esse estudo se torne mais dinâmico. Um outro ponto que vale destacar em termos de recursos didáticos é que nós temos aqui previsto a oferta de videoaulas.
Nesta videoaulas, os conteudistas gravaram com antecedência conteúdos também que reforçam aquilo que está no livro-texto, mas principalmente também mostram e apresentam os seus pontos de vista. Então é bacana da videoaula que vocês podem observar e podem visualizar várias vezes, vocês podem visualizar em qualquer lugar, desde que evidentemente façam download, e inclusive se quiserem utilizar futuramente para multiplicação com colegas, enfim, pessoas que trabalham com vocês a respeito disso, a videoaula também tem esse intuito. Assistam, como eu falei, mais de uma vez e principalmente procurem, juntamente com o livro-texto, buscar aprofundar ainda mais os assuntos que estão lá apresentados. Um outro ponto que vale a pena destacar em termos de recursos didáticos é a teleconferência, essa que você está assistindo. Qual é o propósito da teleconferência? O propósito da teleconferência é possibilitar um contato direto com os conteudistas. Para tanto, evidentemente, você tem que estar assistindo e você pode inclusive entrar em contato conosco por e-mail ou até mesmo por telefone, mas o fundamental é que você encaminhe suas dúvidas e, por consequência também, os conteudistas irão responder. Essa primeira teleconferência, ela tem como intuito apresentar de uma maneira muito preliminar os principais conteúdos inerentes às unidades 1 e 2 e a segunda teleconferência, os conteúdos que serão trabalhados e, para tanto, é importante que você já tenha, de certa maneira, uma familiaridade com aquilo que foi desenvolvido, os conteúdos das unidades 3, 4 e 5. Então, é importante você programar os seus estudos para que possa participar da teleconferência e ter o melhor proveito desse recurso didático também. Gostaria de destacar que no ambiente virtual de aprendizagem, que é um recurso didático a ser utilizado nesse curso, você terá acesso aos que nós chamamos de fóruns de discussão. Nesses fóruns de discussão, o intuito é que você coloque o seu ponto de vista em relação a questões específicas que os conteudistas elaboraram para que vocês, de fato, se posicionem. Porque uma vez que há um posicionamento de todos vocês, nós podemos consolidar a construção do conteúdo e do conhecimento, mas, sobretudo, podemos também apresentar para a Defesa Civil Nacional questionamentos e até mesmo pontos de vista que talvez no dia a dia do corriqueiro de trabalho de todos nós, aqueles que estão envolvidos diretamente com a temática de defesa civil, isso possa passar desapercebido. Então é fundamental a sua participação, a sua visão crítica a respeito disso, e nos fóruns de discussão realmente eles representam o melhor ambiente para que estas questões venham à tona. Então entre, discuta com seus companheiros de curso, serão milhares de opiniões que serão gerenciadas pelos tutores, mas fundamental, quantidade não representa qualidade. Mas uma vez que houver a questão quantitativa também, procurem trabalhar a qualidade dos argumentos, na exposição dos pontos de vista, porque nós estamos convencidos, e vocês estarão ao final, de que essa ferramenta ela é fundamental para a consolidação da aprendizagem e da obtenção do conhecimento. Gostaria de destacar aqui e apresentar a todos vocês, e é fundamental que isso fique registrado para todos vocês, que este curso, a certificação só ocorrerá a partir do momento em que vocês, estudantes, fizerem pelo menos 75% das atividades previstas. Então é fundamental que vocês planejem com antecedência seus estudos, é fundamental que vocês participem destas atividades previstas, que vocês façam as atividades pensadas, elaboradas para que esse aprendizado possa ocorrer, porque a certificação somente ocorrerá com a comprovação disso. E como é que nós fazemos essa comprovação? Nós fazemos essa comprovação mediante um controle da relação vocês com os seus tutores, bem como também um controle formal das atividades que vocês encaminharão ao longo do curso pelo ambiente. Portanto, mais uma vez eu ressalto, é importante vocês se sentirem familiarizados com o ambiente e, mais uma vez também, em qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato com os seus
tutores. E por falar em tutores, é muito importante destacar também os sujeitos que fazem parte deste curso que vocês estão recebendo. Nós temos aqui os professores conteudistas, são pessoas que possuem uma grande experiência do assunto, possuem um vasto conhecimento do assunto na qual vocês estão agora trabalhando. Esses professores participarão das teleconferências, como eu comentei, e auxiliarão os tutores nas respostas de dúvidas que vocês possam vir a ter ao longo do curso. Nós temos também aqui, como eu falei, a figura do tutor. O tutor é o responsável pelo auxílio de todos vocês no planejamento das suas atividades, até mesmo na própria execução e realização do curso em específico por parte de vocês, mas o tutor não é aquele que vai responder oficialmente por vocês para a elaboração ou a realização dos exercícios. Eles vão auxiliá-los na realização dos exercícios, mas eles não responderão antes do encaminhamento oficial pelo ambiente se o exercício estará certo ou errado. É importante destacar isso. O tutor, ele auxilia na questão da obtenção e da consolidação do conteúdo, mas não realiza as atividades pelos alunos. A gente procura destacar isso porque muitas vezes fica aparecendo uma questão de, digamos, má vontade, por assim dizer, apesar de não ser o termo mais correto, mas é porque os tutores têm como intuito e como foco estar acompanhando cada um dos alunos na realização do curso. Então, muito importante destacar isso, e aqui eu fecho dizendo o seguinte: é muito importante que vocês, num primeiro momento, possam se programar, pelo menos todo santo dia, se possível, mas programem um espaço de tempo para se concentrar no curso. Fundamental para que os conteúdos possam ser absorvidos com tranquilidade, para que possam ser feitas as atividades com total desenvolvimento e foco, mas principalmente porque a partir do momento em que as coisas começam a ser feitas de maneira atropelada, a gente tem a convicção de que o curso não vai atender às expectativas de vocês. Procure ir além, é fundamental ir além no intuito de obter essas informações, tendo em vista que, como este é um curso de capacitação básica em defesa civil, a gente tem como premissa básica: o que é introdutório, ele não vai, num primeiro momento, lhe possibilitar digamos, uma aprendizagem mais aprofundada. Mas, se vocês quiserem aprofundar ainda mais os estudos, nós temos condições de ajudá-los a fazer isso, tanto que os conteudistas também estarão à disposição para sugerir leituras mais do que complementares também previstas nisso. Mas o importante destacar, por ser um curso de capacitação básica, é evidente que os conteúdos que aqui serão apresentados são conteúdos de caráter introdutório, tendo em vista inclusive que outros cursos digamos, assuntos mais aprofundados serão futuramente ofertados pela própria Defesa Civil Nacional. Quer dizer, então, o intuito é o quê? É, primeiro, fazer uma introdução geral dos conteúdos minimamente necessários para quem trabalha com isso ou para quem irá trabalhar com isso. Então, é importante destacar, estude com afinco e, se tiverem dúvidas, não hesitem em entrar em contato conosco, tendo em vista que esse é o nosso papel. No mais, desejo a todos um excelente curso, que ele atenda de fato as expectativas de todos vocês e, assim como nós que estamos aqui ofertando e trabalhando, oferecendo esse curso a todos vocês, falo aqui em nome da própria Defesa Civil Nacional, que certamente possibilitarão a todos aqui, estão na expectativa de que todos vocês, de fato, consigam aproveitar essa oportunidade de capacitação que está sendo desenvolvida em cenário nacional a custo zero para todos. Quer dizer, é um curso gratuito a toda a população que trabalha com isso, tendo em vista que esse é o grande papel hoje que o próprio governo federal está aqui possibilitando a todos vocês. Portanto, aproveitem e finalizem estes cursos, ou este curso em específico. Isso é o fundamental e essa é a mensagem que nós, que estamos aqui trabalhando para que vocês possam ter isso, desejamos, ok? Então, um grande abraço, sucesso e até a próxima.
Muito bem, aí foi o depoimento do professor Marcos Dalmau explicitando a importância de você conhecer todos os instrumentos e as ferramentas para aproveitar o melhor desse curso. Só para lembrar, eu já disse no primeiro bloco, o acesso ao ambiente virtual apresentado aqui pelo professor Dalmau a partir de segunda-feira, dia 17 de setembro. Vamos começar a conversar sobre a unidade 1, pontuando algumas questões e na sequência a gente vai para as perguntas, que são várias aqui, vamos tentar dar conta de respondê-las todas até o final desse programa. Sara Cartagena, pesquisadora do CEPED, está aqui conosco, Werneck também, que já esteve aqui, para a gente falar. Primeiro, me parece importante contextualizar como é que foi o processo de construção da Defesa Civil, sobretudo a partir dos marcos legais, quer dizer, dos instrumentos que foram definidos. Por onde é que a gente pode começar, Sara? Bom dia mais uma vez, obrigado por estar conosco. Obrigada também. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. O que a gente tem de registro sobre os atos legais de defesa civil e de proteção ao cidadão antes de defesa civil começa em 1824, em que a legislação previa justamente ações de temáticas correlacionadas ao tema de defesa civil, com ênfase à proteção do cidadão como papel do Estado. Na evolução histórica desses marcos legais, e analisando todo esse conteúdo, o que se vê é que a gente começou a tratar de defesa civil muito em função da resposta aos desastres. Então, por exemplo, em 1960 teve uma grande seca no Nordeste, em função disso surgiu um ato legal. Em 1966, uma grande inundação, uma grande enchente no Sudeste, um novo ato legal. E assim, no decorrer do tempo, a exemplo agora de 2011, com o grande desastre da região serrana no Rio de Janeiro, que também provocou uma série de discussões que culminou na última legislação, que é de abril desse ano, a 12.608. Então, avaliando e analisando todo o decorrer do processo e os registros que a gente tem de legislação tratando do assunto, a gente vê que se começou, na verdade, respondendo aos desastres ocorridos. Hoje, a tentativa é mudar o foco, é colocar o foco na prevenção. Então, essa nova legislação, apesar de também ser uma decorrência do desastre do Rio de Janeiro, focou um pouco em tentar trabalhar um pouco mais a prevenção, e a última instrução normativa, agora de agosto, também nesse caminho. É essa mais ou menos a fotografia que a gente pode fazer do histórico da Defesa Civil, Werneck? É isso mesmo. A gente vê que a legislação reage aos grandes acontecimentos, né? E isso é natural, né? Que a gente vai aprimorando as nossas práticas e vai colocando isso no arcabouço jurídico aí para poder dar uma sustentação para as nossas ações, né? Então a gente, diante das adversidades, a gente sente as necessidades, né, e aí tenta corrigir isso numa próxima legislação que vem aí, e tem sido assim mesmo, como a Sara falou, né. A Sara é uma pesquisadora importante da universidade e ela estuda esses temas, né, junto com a gente na secretaria já há algum tempo. E o nosso diagnóstico é esse mesmo, né, que a gente vem aprimorando a nossa legislação à medida em que os fatos vão acontecendo e a gente vai sentindo as necessidades, né? Mas hoje, quais seriam os principais pontos de inovação, de diferença da atual legislação dessa que você se refere e de outras instruções normativas ou documentos legais que tenham sido implantados? Bom, acho que assim, uma diferença muito grande, que é muito o que o Pedro Paulo, que também é pesquisador do CEPED, diz e inclusive registra no material que ele produziu para esse curso, é a questão de que a gente tem realmente uma lei e não resoluções e outros marcos legais que eram anteriormente colocados. Então, eu vou até citar, porque eu gostei muito do que ele colocou. Ele diz assim: resolução sugere, orienta, propõe. Lei determina, impõe e obriga. Então, a principal inovação, eu vejo hoje, é isso. A gente tem um aspecto legal muito mais determinante, com atribuição de responsabilidades para municípios, estados e governo federal, que anteriormente eram propostas, eram orientações e não exatamente uma lei. Além disso, essa lei 12.608, eu acho que ela inova quando ela quando ela determina a questão do mapeamento de risco dos municípios, de que haja a obrigatoriedade para mapeamento de risco dos municípios.
ela também inova no sentido, junto já com a instrução normativa, de rever o que anteriormente era o Avadan e o NOPRED, e hoje é o FID. E uma outra inovação, com certeza, é a questão do currículo escolar nas escolas, que também passa a ser uma obrigatoriedade abordar o tema dentro do currículo escolar. Agora, pergunto aos dois, para essas pessoas que estão nos assistindo em todo o país, em cada um dos estados da federação, além do Distrito Federal, é fundamental, é importante, em que medida conhecer esta primeira unidade, que é uma unidade de contextualização. Quer dizer, alguns dos nossos alunos podem perguntar, bom, eu não preciso saber de onde é que vem a Defesa Civil, eu não preciso lembrar dessas datas, eu não me interessam os documentos, eu quero é saber como agir no momento do desastre. Mas é fundamental entender esse contexto, Werneck? Claro que é fundamental. Quem não conhece a sua história não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, né? É fundamental que conheça a evolução da legislação para entender o momento que nós estamos vivendo. E conhecendo a legislação nova e conhecendo o que foi a construção dela, você entende qual foi o progresso da defesa civil nesse país aqui. Eu gostaria de destacar também algumas coisas da legislação nova, como, por exemplo, a ocupação do solo, uso e ocupação do solo nos municípios. Esse é um grande avanço, é um problema que nós enfrentávamos há anos, né? Porque a maioria dos fenômenos, eles ocorrem nessas áreas em que o uso e a ocupação do solo é ilegal, né? São áreas de risco, que a gente chama, são encostas, beiras de rios, onde não deveria haver habitação, e isso causa o que a gente chama lá o desastre, né? Que ele vem a ameaça e as vulnerabilidades, tudo juntando a gente tem os danos, né? Então, se não houvesse essas construções nesses locais, por exemplo, não haveria o desastre, né? Porque são fenômenos naturais, sempre ocorreram, né? Mas quando se habita aquilo ali, aí vem o problema dos danos, né? Humanos e materiais. Então, a legislação inova em trazer essa inclusão. Aí ela trouxe isso para o arcabouço jurídico, né? E resolve aí, em parte, um grande problema que nós tínhamos, que era coibir essas ocupações irregulares, né? Não deixar que as pessoas habitem as áreas de risco, né? Então a legislação traz isso, responsabiliza prefeituras, né? Determina medidas para a desocupação dessas áreas. Então isso é fundamental para a gente, né? Um outro ponto fundamental que a Sara destacou e que era um anseio do sistema, era a introdução dos conteúdos de defesa civil nos currículos escolares, né? Isso era uma coisa que a gente vinha discutindo há anos e não tínhamos conseguido ainda essa evolução, e agora a legislação determina que isso aconteça. Então já está havendo conversas lá entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil e o Ministério da Educação para ver como é que nós vamos traçar essa estratégia aí, né? Para inserir esses conteúdos, treinar os professores, né? Tudo isso já está sendo estudado. Então são evoluções importantíssimas, né, que eram anseios de quem trabalha com defesa civil, inclusive expressados na primeira Conferência Nacional de Defesa Civil, né? Lá a gente tem algumas coisas que quem trabalha com defesa civil pedia para que a gente fizesse, e elas foram aí consolidadas nessa nova lei, né? Até porque o modelo das conferências, ele começa no local, passa pelo estadual, depois combina no nacional, tem a etapa e você municipal, sistematiza a etapa estadual, as propostas. Então, todos os anseios do sistema são condensados aí nessas propostas que são feitas aí na conferência. Ô Sara, o que a gente pode destacar também mais dessa primeira unidade, que é uma unidade introdutória, que contextualiza, que resgata, vamos dizer, os marcos legais e a linha do tempo da construção da defesa civil, para a gente em seguida passar as perguntas aqui. Então, eu gostei muito do que você falou, né? Por que eu tenho que saber número de lei e tal? Então, o número da lei realmente não é importante, tampouco a data exata em que ela foi promulgada. O que é importante é, a partir dessas informações, conseguir fazer uma análise da evolução histórica do nosso contexto, de como a questão de defesa civil, de proteção ao cidadão, é tratada em âmbito legal. Então, assim, dar muito mais ênfase ao processo de construção do que aos números e às datas. Acho importante também, dessa primeira unidade, a questão conceitual. Então, são apresentados alguns conceitos que são determinantes para a compreensão de todo o sistema, situação de calamidade, situação de emergência, estado de calamidade pública. E, por fim,
se eu tivesse que indicar aonde a se ater mais, eu acho que é na legislação que a gente tem atualmente. E a partir, inclusive, das leituras complementares, compreender tudo que se atribui de responsabilidade aos estados, aos municípios, ao governo federal, porque às vezes quando a gente visita algumas localidades e conversa com as pessoas, ainda existe um pouco de confusão do que é a responsabilidade de um, do que é a responsabilidade do outro. E a lei determina isso bem claramente. Então isso também facilita o próprio trabalho do agente de defesa civil como em campo. A própria identificação e reconhecimento do que é um estado de calamidade, do que é uma situação de emergência, porque cada uma tem um modelo de procedimentos para cada um deles. Muito bem. Vamos passar as perguntas, são várias aí, vocês estão de fato participando. A gente vai tentar, na medida do possível, aí até nos próximos 20 minutinhos, que é o tempo que nós temos até o final desse programa, respondê-las. Marcelos Valese, de Guaratinguetá, obrigado, Marcelos. Ele dá um bom dia a todos, bom dia a você também, parabéns pelo excelente curso. Secretaria Nacional de Defesa Civil e ao CEPED. Ele é coordenador estadual da Renner, para o estado de São Paulo. Gostaria de perguntar se será abordado no curso o tema de comunicações emergenciais, pois sabemos que em desastres naturais os meios convencionais são os primeiros a falharem. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil tem o órgão oficial único de comunicações, que é esta rede, o Renner, Rede Nacional de Emergência. Ele esteve num simulado em João Pessoa, diz o Marcelos, onde o Coronel Werneck coordenou, e pôde ver de perto o quanto foi importante o auxílio de radioamadores voluntários. Vamos falar um pouquinho disso então para o Marcelos. Marcelo, um abraço para você, estivemos juntos lá, né? A participação da Renner foi fundamental. Lá tivemos uma atuação bastante efetiva lá no simulado, e parabéns pelo seu trabalho aí na sua cidade. A Renner tem um curso específico para ela, né? A gente tem um servidor lá na secretaria, o Paulo César, que é conhecidíssimo aí nesse meio dos radioamadores, né? E que ele coordena essa atividade dos radioamadores na emergência, e ele é o professor desse curso, né? Então ele vai aos estados, aos municípios, sempre é demandado para passar exatamente qual é a atribuição do radioamador numa emergência, como é que ele pode se inserir no Sistema Nacional de Defesa Civil, como é que ele pode fazer para ajudar. O radioamador ele é fundamental na resposta aos desastres, porque todos nós sabemos que as comunicações colapsam, que a energia elétrica colapsa, e a única forma de comunicação que nós temos, às vezes, é o radioamador. Eu dou exemplo lá de Alagoas, no desastre de Alagoas, em que os radioamadores fizeram a comunicação com os municípios lá no primeiro momento, né? Eles foram com meios próprios para os locais de desastre, subiram nos morros, instalaram suas antenas e estabeleceram a comunicação. Gestão de desastre sem comunicação é impossível, né? Então a função deles é essencial. E nós sempre abordamos esse tema nos nossos cursos, nos nossos seminários, nos nossos fóruns. Sempre há uma palestra sobre a Renner, sobre a atuação dos radioamadores. Então aqueles que quiserem conhecer mais do tema, né, eu indico que façam uma ligação lá para a Secretaria Nacional, procurem o Paulo César lá e ele terá o maior prazer em conversar com eles, porque esse pessoal é muito unido, né? Então eles gostam muito de conversar, inclusive é um fórum de debate aí nas comunicações que eles fazem aí à noite na casa deles, né? É uma hora de conversar mesmo. E eu concito a todos aí que participem realmente, né? Que aí na sua cidade, se você é radioamador, procure a Defesa Civil e nos ajude. Uma pergunta do Robson Neves, de Arthur Nogueira, São Paulo. Obrigado, Robson. Como será trabalhada a nova Lei 12.608, incluindo na grade escolar essas noções de defesa civil, Werneck? Então, é aquilo que eu já tinha conversado aqui, né? Tem um grupo da Defesa Civil trabalhando com um grupo do Ministério lá da Educação e com a universidade, né, Sara? Eles estão traçando essa estratégia aí de conteúdo, de como é que eles vão fazer para que esse tema chegue às escolas, né? Então tem um projeto sendo desenvolvido, a Sara pode até conversar um pouco sobre isso, porque ela faz parte. Faz parte desse projeto, Sara, por favor. O professor Edésio até comentou no primeiro bloco, a gente, junto com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, está organizando um programa de redução de riscos de desastres para as escolas para o ano que vem, ainda como conteúdo extracurricular, mas em parceria com o MEC. Então, as escolas que já participam do programa Mais Educação do MEC,
que é um programa que faz atividades no contraturno escolar. A ideia é começar por aí, inserindo a questão de educação ambiental e redução de riscos de desastres no contraturno, ainda como uma medida extracurricular, mas, ao mesmo tempo, a Secretaria Nacional de Defesa Civil está se articulando com a Secretaria de Educação Básica e com a SECADI, que trata da questão também de educação ambiental, para determinar como se inserir isso no currículo escolar obrigatoriamente. Paralelamente, existe a indicação de que estados e municípios podem, por iniciativa própria, prever nos seus planos de trabalho e de educação a inserção desse tema nos currículos escolares. A gente volta mais uma vez na questão de que a iniciativa é de todos, não tem que estar concentrada num órgão federal, mas que cada um tem a sua possibilidade de atuar, e aí, nesse sentido, as secretarias de educação municipais e estaduais podem certamente contribuir com tomar iniciativa, exatamente. Com certeza. Eu só quero registrar, porque afinal a gente acabou de falar sobre esse assunto, a pergunta do Marcelo Dalmati, que é da Condec de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, que faz referência a essa questão da inclusão, né, Marcelo? Olha, a pergunta dele era: a disseminação do conhecimento é crucial para a prevenção, infelizmente as coisas no Brasil só funcionam, diz o Marcelo, na base da lei. E ele perguntava se existe algum projeto para incluir a matéria de defesa civil nos currículos escolares, acabamos de falar nisso. Há toda uma articulação necessária, evidente, né? Isso não é uma ação que possa ser executada sem que se articule em diferentes instâncias. Então, Marcelo, obrigado pela sua pergunta, está aqui respondida também. A outra questão que já foi citada pelo Werneck aqui responde um pouco ao que o Roberto Clausen, que é diretor da rede da Renner, em Santa Catarina também. Senhores, bom dia a você também, Roberto. Estamos vendo a situação de normativas, etc., como fica a situação em comunicação entre os pontos alagados, sendo que normalmente estamos sem luz na região atingida. O Werneck também já fez referência ao papel fundamental dos radioamadores. A pergunta do Everton Ramalho, de Saquarema, Condec, em relação aos desastres de níveis, como podemos identificá-los? A gente consegue responder a ele, Werneck, agora, o Everton? Ô Everton, se eu entendi a sua pergunta, você está falando dos níveis de desastre. Isso aí está estabelecido na nova instrução normativa. E eu indico para você, entra no site do Ministério da Integração Nacional, integracal.gov.br, lá tem uma aba Defesa Civil. Entra nessa aba, aí tem legislação. Clica lá, está a instrução normativa, os modelos, documentos, formulários, e lá classifica os níveis de desastre bem objetivamente, está bem simples de entender lá. Ok. Algumas das questões que eu trouxer aqui também poderão ser respondidas na outra teleconferência, porque se tratam de outras unidades, mas eu não quero perder a oportunidade de permitir a interatividade e a participação, que me parece sempre a virtude principal de um evento como este, uma teleconferência, quando os convidados estão aqui, à disposição de vocês. Então, olha só, a Cristina... bom dia a todos, meu nome é Cristina, sou bióloga e estou na equipe que implantará o programa Vige Desastres em Goiânia, em Goiás. O curso abordará esta importante parceria entre Defesa Civil e Setor Saúde, que, ao meu ver, a Cristina, otimiza as ações na gestão de risco. Abraços a todos, a você também, Cristina, e obrigada pela oportunidade neste aprendizado. O que a gente pode responder a Cristina, Sara? Bom dia, Cristina, obrigada pela pergunta. Como o Dalmal colocou na apresentação do curso, esse é um curso ainda introdutório. Então, vocês vão ver na parte que compõe o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, quais são os órgãos e no Conselho Federal de Defesa Civil existe vários ministérios. Certamente o Ministério da Saúde é um ministério que comanda esse projeto Vige Desastres e que tem uma importante articulação com a Defesa Civil, mas a gente não vai entrar a fundo nesse tema, nesse curso, porque é ainda um curso introdutório e certamente haverá oportunidade para aprofundar o tema no plano de formação continuada que está sendo desenvolvido pela já foi, inclusive, citado aqui pelo Vandenberg também no primeiro bloco. Outra questão aqui, esta trazida pelo Marcelo. Marcelo é cabo da Polícia Militar, é bombeiro do estado de São Paulo. Marcelo Baima, bom dia a você também, Marcelo. Ele gostaria de saber quais são os principais pontos de um plano preventivo de defesa civil.
Isso está incluído na unidade 4 ou 5, se eu não me engano, eu agora não quero me enganar, mas está incluído no conteúdo deste curso também, desse curso básico, um plano de defesa civil, Werneck, eu não conseguiria responder ao Marcelo, mas se a gente não tiver como responder agora, a gente vai responder depois, sua pergunta está aqui. Os pontos, assim, a gente tem que considerar que a nova legislação, ela colocou como aspectos da defesa civil a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação. E ali o detalhamento de cada um do que são esses aspectos e, portanto, também os aspectos de prevenção, né, dos pontos de prevenção, das ações de prevenção. Muito bem. A pergunta do Fabrício Souza. O Fabrício é de Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. Existem municípios que não se preparam para o desastre, não se importam em estruturar as Condecs. Isso não deveria ser uma obrigatoriedade, a estruturação das comissões municipais? A Secretaria Nacional não deveria ser mais exigente quanto a isso? É a provocação do Fabrício Werneck. Fabrício, vou te responder te dizendo o seguinte. Primeiro, a legislação já traz isso, né? Você tem que ter uma Condex estruturada até para que você possa acessar os benefícios federais no caso de necessidade de ajuda, né? Por exemplo, para você fazer o reconhecimento da sua situação de anormalidade, se você não tiver a assinatura do CONDEC lá, do coordenador municipal, o processo já para por aí. Então, nós tratamos desse assunto de forma indireta, né? Nós não podemos obrigar o prefeito que ele crie a sua CONDEC, nós não temos ingerência sobre a prefeitura, mas indiretamente a legislação criou mecanismos para que obrigatoriamente ele tenha que ter essa CONDEC para acessar os benefícios federais, senão ele não pode nem decretar, ele não pode reconhecer, ele não pode receber auxílio se ele não tiver essa CONDEC. E a legislação traz também lá dizendo que ele tem que criar a sua CONDEC, né? Então a gente já tratou desses assuntos, né? Indiretamente, sem esse poder de obrigar o prefeito, nós conseguimos fechar na legislação que ele tem que ter uma CONDEC. Então isso aí é uma preocupação nossa e a gente tem tratado. E outra coisa, essa CONDEC tem que ser ativa, viu, Fabrício? Não é simplesmente criar no papel, não. Ele tem que demonstrar que ele tem uma estrutura, que ele tem planejamento, que ele tem ações efetivas, senão ele não tem acesso aos benefícios, não. Vamos lá, pergunta do Shirleyson Júnior. Gostaria de saber se consegue fazer algum tipo de simulação de atuação dos agentes de defesa civil, uma vez que, na opinião dele, do Júnior, o Estado se prepara, faz estudos, se estrutura, só consegue saber de fato a qualidade da atuação no momento do desastre. Existe algum tipo de capacitação de simulados de forma que os agentes, que são esses os nossos alunos do curso, se familiarizassem com o atendimento na resposta antes e tendo acesso à parte prática, Werneck? Claro, hoje Júnior, a gente fez vários simulados aí em todos os estados do Sul, Sudeste, Nordeste, no ano passado, no início desse ano, e vamos continuar agora no segundo semestre. Nós vamos voltar para Sul e Sudeste agora, antes das chuvas do final do ano, e no início do ano que vem vamos para o Nordeste também para fazer isso daí, né? Porque os períodos de chuva são invertidos. Então procure se inteirar com o seu estado aí, quando é que nós vamos fazer o simulado e vai lá participar. Mas essa ação é contínua, nós fazemos isso aí, né, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desculpa, claro, Tem Sara. uma publicação também, que eu não sei se já saiu ou se está para sair, que é um guia de simulados. Sim, está lá no nosso site. Está no site, né? Lá, como fazer um simulado. Pergunta do Wagner Santana. Gostaria de saber sobre o reconhecimento de um certificado de capacitação de defesa civil, se houver um concurso público para agentes da defesa civil e ele valida como documento oficial, ele conta esse certificado de capacitação básica, suponho que o Wagner esteja se referindo a este curso. Ele está no setor de defesa civil há 2 anos, mas foi transferido de uma outra secretaria porque conhece computação, manutenção de equipamentos, enfim, ele está provavelmente atuando, fazendo o curso, mas quer saber se isso valida. Não sei se vocês poderiam responder, Sara. Olha, depende da instituição que vai fazer o edital do concurso e dos critérios que ela vai colocar ali. Eu já vi alguns concursos que pedem experiência na área ou pedem algum tipo de formação. Mas isso varia muito de qual é a instituição que vai produzir o edital e dos critérios de seleção. Primeiro, isso daí passa pela questão da carreira de defesa civil, que também foi contemplada na legislação, né? Então, assim, diria que 99% dos municípios não tem concurso específico para a defesa civil. Alguns já têm, né? Já tem concursados em defesa civil aí.
Então essa exigência, como a Sara disse, tem que estar constando do edital. Aí quem for elaborar o concurso é que vai fazer isso de acordo com a sua necessidade, né? Se ele precisa de gente experiente, provavelmente ele vai solicitar aí alguma comprovação de conhecimento nessa área, né? Mas isso não está disciplinado em lugar nenhum ainda, porque os concursos são em nível municipal, estadual e federal, então cada um faz a sua regra, né? Agora, Wagner, se você aceita o conselho, conclua o curso, complete a sua capacitação, porque de qualquer forma ele vai ser para você um instrumento importantíssimo na atuação, esteja você na situação em que estiver. Aqui tem uma pergunta do Roberto Clausen, que traz uma frase de um assunto que nós falamos aqui também no primeiro bloco, que é a questão da remoção e da recuperação das áreas onde ocorrem os desastres. Ele traz a frase de uma pessoa atingida por um desastre, e eu vou citá-la literalmente: o apego material foi nosso maior inimigo. Quer dizer, as pessoas têm dificuldade de deixar o lugar por onde passaram pela dificuldade. E a pergunta do Roberto traz esta frase de uma pessoa que foi atingida para fazer o questionamento sobre a remoção dos atingidos, né? O maior problema foi que no abrigo em que ele atuou, em 2011, na região aqui de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, havia muitos móveis e utensílios dessas pessoas atingidas. Como é que ele age numa situação dessa? Ele quer a fórmula. Usa a força necessária para a remoção dessa pessoa? O que a gente pode responder para o Roberto, o Werneck? Roberto, eu te diria o seguinte: se a pessoa está em risco real, né, você deve retirar. Deve retirá-la e usar aí os meios que você tiver para fazer isso. O apego ao local, ele é uma coisa psicológica, né, Sara? Você tem as suas relações de vizinhança, né? Você tem o apego à sua casa, aos seus bens, às pessoas que te cercam ali. É normal isso. E não é fácil para ninguém deixar o seu lar, deixar a sua residência, deixar a sua vizinhança para ir morar num abrigo, nem que seja temporariamente, ou para ser removido até para uma outra área, né? Mas isso são ações necessárias. A legislação também traz isso, dizendo que se removido não volta mais para aquela área de risco, aquela área de risco tem que ter outra destinação. E a gente tem que conversar com essa população para que eles tenham essa percepção do perigo que elas estão vivendo naquela área, né? A gente tem que conversar com eles para que eles entendam que ali não dá para morar. Tem que restabelecer esses vínculos em outro lugar, né? E o papel do Estado é esse. É a gente tratá-los com decência no abrigo, dar as melhores condições possíveis para eles, dar uma destinação a esses bens, né? A gente ali classificar os bens, identificar os bens, dar a guarda segura para esses bens, porque afinal de contas é a vida daquela pessoa, né? Ela se empenhou para ter aquilo e a gente tem que ter o respeito. Primeiro a dignidade humana, depois aos bens que ela tem, né? Então, se você está administrando um abrigo, determine uma área, um depósito, identifique todos os bens, classifique, proteja contra as intempéries, né? Para que quando aquela pessoa saia do abrigo, vá para uma nova residência, ela tenha os seus bens ali intactos, né? Para ela recomeçar a vida dela, né? Não é isso? Sara, você quer complementar? Eu queria complementar, até fazer uma indicação de leitura. A gente produziu também, junto com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, um projeto que se chamou Promoção da Cultura de Riscos de Desastres. E o resultado desse projeto foi uma publicação que está no nosso site, ceped.ufsc.br, com relação às razões por que as pessoas ocupam, e vários relatos também de visitas de campo que foram feitas em todos os estados brasileiros, tentando compreender essa relação do apego, que às vezes é apego material, mas às vezes e muitas vezes também é o apego emocional, que precisa ser trabalhado, né? É uma área que a família cresceu ali, tem irmão, vizinho, tio, cunhado, todo mundo junto, e você remover essas pessoas é sempre muito complicado. Das experiências que a gente teve visitando, uma que me marcou muito foi uma experiência de um processo de remoção numa área bem central, porque as pessoas elas ocupam essas áreas porque elas têm acesso aos serviços, ao serviço de saúde, de transporte, enfim, é mais fácil. Por isso que ela não quer morar numa outra área mais distante. E esse processo de remoção, de trabalhar com as pessoas, durou 5 anos. A Prefeitura e a Defesa Civil do município fez um trabalho de remoção participativo, principalmente, que é isso que o Werneck estava falando do respeito,
que para construir e para ter o aceite de todas as pessoas envolvidas foram 5 anos de remoção. Então, não é algo que você faz, determina que vai fazer, tira as pessoas à força. É um processo bastante lento, mas que tem que ser feito. Rapidamente, para a gente encaminhar mais 2 perguntinhas aqui, a do Adevanir Bortolotto. Deixa eu registrar primeiro que o Roberto, que fez essa pergunta e se referiu à enchente aqui, onde o apego material foi o nosso maior inimigo, o Roberto pede para agradecer e parabenizar o professor Marcos Dalmal, que esteve conosco no depoimento gravado, mas seguramente está nos assistindo por mais essa iniciativa, pede o Roberto aqui. O Adevanir Bortolotto, as matérias que serão ministradas, os conteúdos deste curso, darão condições a eles, alunos, de desenvolver com segurança o mapeamento de risco para a prevenção de desastres? Nessa altura ainda não? Não. Esses aqui são conceitos básicos. Você vai entender o que é o mapeamento, por que você tem que fazer o mapeamento. Mas essa é uma matéria muito específica e técnica, né? E que essa formação continuada deve oferecer na sequência. Mais à frente, mas aí são especialistas, né? São pessoas que trabalham aí no geoprocessamento, na geologia, aí né? implica em outras aí questões. São especialidades, né? Que, né, para desenvolver um bom trabalho. Muito bem. E o Everton Ramalho, em relação a desastres aéreos, quais ações da Defesa Civil? Ô Everton, desastres aéreos, eles, dependendo aí do impacto e dos danos que eles causarem, eles são tratados da mesma forma que os outros, né? A gente tem aí o que você deve fazer é ter um plano de contingência aí no seu município que abarque essas situações. Se esse é um risco real que você tem aí no seu município, faça um plano de contingência para atender a esse tipo de desastre, mas eles são tratados na gestão de desastre como todos os outros desastres, né? Nós temos aí a ferramenta do sistema, que é o sistema de comando de operações, em que ele trata a gestão de desastres para qualquer tipo de desastre, né? Você aplica essa ferramenta. É também uma matéria muito interessante para se estudar, principalmente quem está aí na ponta, né? Que executa as ações. Muito bem, para a gente encerrar a participação de vocês, alunos, que foi bastante intenso, obrigado mais uma vez por cada um de vocês, cada uma de vocês esteve conosco. Eu vou registrar a mensagem do Érico Felski, que é de Itajaí. Ele diz o seguinte: bom dia, já senti na pele a atuação da Defesa Civil na enchente de 2011, pois com 2 dias de antecedência já sabíamos em Itajaí que haveria uma nova enchente. Chegou a 2 metros em 2008 na residência dele, do Érico, e ele não acreditava. Quando a água veio, ninguém acreditava que viria água. Quando a TV e o rádio anunciaram que viria nova enchente em 2011, 3 anos depois, deu tempo suficiente para retirar os móveis e a perda foi muito menor. Graças à atuação da Defesa Civil, diz o Érico, muitos danos foram evitados e vidas foram salvas. Quanto mais pessoas souberem o que fazer, menos danos ocorrerão. Sara, 1 minutinho para você falar com os alunos que estão nos assistindo. Defesa Civil é um tema assim, eu fico completamente encantada e ouvir um relato desse é tudo que a gente quer, né? A gente quer que mais pessoas possam dar esse relato do Érico de Itajaí, que a Defesa Civil conseguiu não só ter uma resposta rápida, mas mais do que isso, conseguiu evitar desastres, evitar perdas materiais, humanas, de todos os tipos. Então, de alguma forma, é esse o incentivo para esse curso, que ele é ainda um curso introdutório de conceito básico, mas ele é um primeiro passo para as pessoas que estão aí cursando e se inteirando desse conteúdo poderem chegar ao que a gente quer em conjunto, que é construir cidades com mais qualidade de vida e com menos desastres. Obrigado. Transmita, por favor, a toda a equipe do CEPED os parabéns por esse trabalho que vocês têm feito. Werneck, para terminar, qual é o recado final aos nossos alunos aí? Ô Érico, primeiro eu quero dizer para você e para todos os outros alunos que a gente está aprimorando mais ainda esse sistema de alerta, viu? Foi criado pelo governo federal um centro altamente tecnológico no Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente para monitorar esses fenômenos e dar esse alerta aí com um prazo suficiente para que a gente possa evitar os danos, né? Evitar essas perdas de vidas aí principalmente. Ele é integrado com o nosso Centro de Defesa Civil, né? O SENAD, que funciona na Secretaria Nacional e que faz a articulação com todos os órgãos para que chegue esse alerta em você em tempo de você sair da sua casa, tirar os seus bens, para que a gente não tenha mais problemas. Então nós estamos investindo muito nessa área. E fiquem tranquilos que a gente está evoluindo bastante nesse aspecto, né? Então desejo a todos aí boa sorte no curso, empenhem-se, estudem, porque vocês estão entrando, aqueles que estão entrando agora
nessa carreira, saibam que é apaixonante, né? Eu já estou aí há 20 anos, o professor está há 12, mas eu me sinto pequeno ao lado dele porque é um estudioso fantástico. Eu estou há 20 anos já laborando aí na Defesa Civil, já estive na Defesa Civil do Distrito Federal, então sei o que é município, o que é estado, o que é governo federal, e eu digo para vocês, é gratificante ajudar as pessoas, e esse é o papel da gente. Que bom, obrigado Sara mais uma vez, Werneck, obrigado também ao Vanderberg, que esteve conosco junto com o professor Edésio no primeiro bloco, participando desse programa. Parabéns a todas as equipes envolvidas, a equipe técnica, a equipe de conteudistas, autores, toda a equipe de apoio aí do Departamento de Ciência da Administração e do Departamento de Jornalismo, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, que viabilizaram para vocês este programa, essa teleconferência. Parabéns a cada um de vocês, foram dezenas, centenas de acessos a essa teleconferência e muitas das perguntas aqui para permitir a interatividade. Acompanhe no ambiente virtual deste curso qual é a data e o horário do nosso próximo encontro. Estudem, capacitem-se e se tornem multiplicadores das ações da Defesa Civil em benefício de toda a nossa sociedade. Até o próximo encontro. Até lá.